Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui sendo inconvenientes para conferirmos o segundo episódio da terceira temporada da série Star Trek Strange New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e finalmente então começou a terceira temporada. Agora foi? Talvez sim, talvez não. Lembrando, né, que para quem viu a crítica a respeito do primeiro episódio da terceira temporada, onde eu afirmei, acho que eu não errei não, né, que realmente aquele episódio de abertura, ele mais fechou o que havia lá no finalzinho da segunda temporada do que qualquer outra coisa, ou seja, ele não determinou caminhos para essa terceira temporada, nas questões gerais, como um grande arco principal, ou então a respeito de alguns personagens. Necessariamente, claro, não precisa abrir trama para todo mundo. Aos poucos você vai apresentando uma coisita aqui, uma coisita lá, e o barco vai tocando nessa forma. Mas não, o que a gente teve na abertura, nada, ele só fechou o que havia aberto da temporada anterior. E agora sim a gente pode dizer que algumas coisas começam a ser apresentadas para nós, onde a gente possa perceber que personagens possam mudar. Porque vamos levar em consideração que hoje em dia, para qualquer série, seja ela serializada ou episódica, a gente precisa de alguma forma sentir a evolução dos personagens. Ok, Strange New Worlds oficialmente é uma série episódica. O que isso quer dizer, para quem não sabe, né? As histórias começam, se desenvolvem e se encerram no mesmo episódio, não precisa se valer de mais outro. Enquanto que uma série serializada, existe um grande arco que vai desde o primeiro até o episódio derradeiro. E aos poucos, ali no meio do caminho, você pode até colocar as histórias que começam e se encerram assim em um episódio, ou dois, três, e por aí vai. Essas motos que estão passando, acho que vocês estão ouvindo, né? Mas enfim, o que temos por aqui é que sim, em Strange New Worlds a gente tem esse modelo episódico, mas a gente gosta ainda de ver alguma coisa que vai permeando a temporada inteira. Por exemplo, a questão da história do pai que saber quando que ele vai morrer, se valeram na primeira temporada e isso perdurou em todos os 10 episódios e se encerrou no episódio derradeiro. Assim como na segunda temporada, a questão Gorn apareceu e também se encerrou no final, no 10º episódio. Não, foi até o primeiro da terceira temporada. Mas enfim, agora tá, começou. Estou enrolando muito para dizer que começou, mas não começou. Porque uma coisa que você percebe logo de cara nesse episódio é que você vê Spock dançando com a Laan. Pois é, uma musiquinha, é um mambo, né? Acho que é um mambo que eles estão dançando. Ou é um tango? Acho que é um mambo, né? Mas estão lá dançando e só de cara de você já ver essa cena de abertura, você já fala, não, é aquele episódio que vai usar Spock como figura cômica. E olha que a série tem duas figuras cômicas oficiais, digamos assim. E tá fazendo barulho à rua de novo. Agora parece um carro velho. Temos duas figuras cômicas que são justamente os engenheiros. Pois é, a Pleia e também o Scotty, eles são a parte engraçada, porque eles se valem do Spock para também fazer mais comicidade. É uma coisa que até deplorável para os fãs antigos, né? Aquela figura sempre séria que a gente conhece da série clássica, não combina em nada com essa figura às vezes patéticas do Spock por aqui, né? E fazer o quê? Ok, tá, então na primeira cena você já percebe o tom do episódio. Se você conseguiu fugir de qualquer spoiler do que viria nele, assim que você vê a abertura você já fala, vai ser aquele episódio engraçadinho. E de fato é um episódio engraçado. O contexto inicial é que realmente se passam 3 meses, a nave está em reparo ali na doca, né? Na verdade eles estão na estação 1, né? E eles estão esperando, claro, terminar os reparos, e o Spock está ali meditando, pensando o que ele vai falar com a Chapel quando ela voltar, porque o período dela de estudos, lá com o tal Dr. Corby, estaria se encerrando e ela voltaria para a Enterprise. Ok, e ele lá todo pimpão, né? Pô, né? Minha mina tá voltando, tenho que bem recebê-la. Ele até separou um livrinho ali para, né, dar de presente na recepção ali, na sala de teletransporte, né?
mas ele também está fazendo outras coisas. Ele está aprendendo a dançar, um vulcano aprendendo a dançar, né? Já aquela coisa meio esquisitoide, né? Está aprendendo a dançar ali com a Laan, né? Também não entendi a relação, né? Seria mais interessante, acho que seria até mais engraçado ele fazer isso com a Ortegas, né? Não com a Laan, mas tudo bem, vai. Uma cena legal. Você acha engraçado no começo, mas depois você fala, ai meu Deus, eu tô dando risada do Spock, né? Mas você fica naquele constrangimento, autoconstrangimento, depois você quer enfiar um saco na cabeça de vergonha do que você tá vendo. Mas enfim, tá, a cena rola ali, ele quer também. O que ele quer fazer? Eu nem lembro, acho que ele falou, sei lá, ele ia dançar com ela em algum lugar, né? Assim, claro, o contexto que a gente tem aqui é o dia da Federação, né? 100 anos que a Federação foi fundada. Ok. Bacana, né? Vai ter um evento, né? Vai ter música, ele vai tirar ela para dançar, beleza, tá? Por isso que ele está aprendendo com a Laan, lá o mambo ou o tango, acho que é mambo, né? Enfim, não importa. Mas o que temos é isso, e quando ele vai receber então a amada lá na sala de teletransporte, eis que ela está acompanhada. Pois é, né? Ela veio com o Corby, e o Corby não é apenas o chefe dela, o professor dela, na verdade, é o par dela. Oi? Pois é, temos isso. Claro, para quem não sabe, né, o Corby já era o amado da Chapel lá na série clássica. Só que tem problema de data, ele estava desaparecido, depois ela reencontra ele numa certa aventura ali de Kirk. Pois é, só que, aliás, nem era ele, né? Mas não vem ao caso, mas o que importa é que, claro, tem esse constrangimento aqui para a série, né? Essa revisão da linha temporal, da história oficial, onde Spock foi passado para trás. Pois é. E tá, mesmo assim você fala, tá, mas qual é a parte boa desse episódio? A parte boa é que isso aqui vai virar uma palhaçada, na verdade. A parte boa? Não, me equivoquei. A parte ruim do episódio é que isso aqui vai virar uma palhaçada, porque uma certa entidade que o Scotty percebeu ali quando ele estava ali nos controles do teletransporte, ele falou, eu senti um negócio, um campo aqui esquisito. Ninguém dá muita atenção, aliás, não, o Spock dá atenção, ele verifica lá e ele não consegue determinar que não tivesse nada do lado de fora, mas ok. Mas, conversa vem, conversa vai, a gente acaba descobrindo que tem um alienígena lá, chato pra dedéu, né, querendo, de alguma forma, ajudar o Spock, porque se ele aqui acabou de descobrir que foi passado para trás, num outro contexto, por causa desse alienígena, ele está, então, não participando do dia da Federação, mas participando do seu próprio casamento com a Chapel. Pois é, que mirutice, né? E aí que você vai percebendo mais e mais que o episódio vai ficando engraçadinho, divertido, coisa legal, né? E é curioso, né, perceber que esse tipo de episódio, esses mais leves, com uma pegada apenas de diversão, eles são costumeiros em meio de temporada, justamente para você pegar ou contrastar ou relaxar mesmo a audiência de episódios um pouco mais tensos. É uma coisa normal, existem vários episódios divertidos em todas as outras séries da franquia, isso não é um problema, para falar a verdade. O problema é quando se usa isso em detrimento de fazer bons episódios antes, porque se você vê episódios sensacionais de semana a semana, vem um engraçadinho, bobinho, você fala, legal, gostei, curti, legal. Você não vai falar que é uma porcaria, mas em séries que as coisas não vão rendendo, você fala, não, outro episódio chato, porque é só bobeira, é só para fazer graça em cima de um personagem, principalmente que a gente gosta muito pela seriedade, aí não vale a pena, claro que você vai reclamar. Mas é o que está acontecendo aqui, e a partir daí que aparece esse alienígena, só tem esse contexto de Spock depois percebendo, aliás, antes dele perceber que ele está numa realidade alterada, o próprio Corby se apresenta, aliás, ele tenta atrapalhar o casamento, ou o ensaio do casamento, na verdade, né? Porque o sujeito lá, o alienígena, ele está como um mestre de casamento, né? Cerimonialista, né? Ele está lá, e o Corby começa a atrapalhar, depois ele acaba declarando para Spock que ele percebe que ele é o único que está percebendo que ele está numa realidade diferenciada, né? Depois Spock também se toca, de uma maneira que ele não dá para entender direito, mas ok, aí depois ficam os dois tentando atrapalhar as investidas
do alienígena, que não dá em nada para falar a verdade, porque tudo fica tendendo a coisa engraçada e patati patatá, fica por isso mesmo uma coisa chata demais. Não tem graça para falar a verdade. Uma outra vez você acaba rindo, mas de novo, da mesma maneira que eu comentei antes, você ri e depois fala, não, eu ri disso, enfia o saco na cara de novo de vergonha. Mas fazer o quê? Essa é a pegada do episódio. É para ser um episódio engraçado. E por que eles fazem isso como episódio de abertura? É estranho, era para colocar lá no meio. O 6º episódio, o 7º episódio. Nas 2 outras temporadas, eu acho que existiam 2 episódios engraçados por temporada. Eu não tenho certeza da primeira, acho que foi só 1 ou foi 2. Na 2ª temporada, com certeza, existiram 2 episódios engraçados, que foi aquele musical e aquele onde se misturou com Star Trek Lower Deck. Pois é, onde o Boiler, né, apareceu. São episódios engraçados também, né? Enfim, porque eles começaram com um episódio engraçadinho, uma temporada que até corria o risco de ser a última da série. Eles estão tentando vender pra gente que tudo vai ser mais leve agora? Será que é isso que a gente já deve esperar? Lembrando que, por exemplo, lá no site Trek Brasilis, o pessoal teve acesso aos 5 primeiros episódios e eles não ficaram muito empolgados não, olha só. Eu até brinquei nos comentários que, pô, se a produção precisa mostrar 5 episódios para convencer que a série é bacana, esse já é um grande defeito, porque realmente quando a série, você tem um bom produto em mãos, você não precisa fazer um esforço para mostrar muita coisa, você só mostra um pedacinho, como eu comentei, só 5%. Se eu lembrar, eu coloco aqui a regra de aquisição que eu inventei, a 171. Toda regra de aquisição que eu invento, eu coloco 171. Mas essa aqui é bacana, é isso. Você não precisa mostrar muito, se você tem um bom produto em mãos, tá jóia. Com pouquinho você já convence a audiência, mas 5, você mostra 50% e você ainda acha, sei não, você acha que a série não vai ser boa. Claro que não vai ser boa. E se ela começa assim, com esse episódio, que beira quase um episódio idiota, não chega a ser tão idiota, né? Talvez aquele que o Spock perdeu sua parte vulcana, ele ficou 100% humano, né? É só de lembrar aquele lá da filha do Menga. Meu Deus, o próprio episódio musical, eu gosto de musicais, hein? Eu não achei grande coisa também. Aquele teve 2 mesmo realmente divertidos, porque teve aquele episódio do game, né? Que lá na primeira temporada, do Boiler também, não dá para apostar nesses episódios realmente engraçadinhos, não. Mas a questão é que, embutido aqui nesse episódio, que vamos considerar um episódio de garrafa para economizar grana, já que eles gastaram bastante na produção do primeiro episódio, eles precisam fazer um episódio de garrafa. O que é um episódio de garrafa, pessoal? É aquele episódio onde está mais se valendo de diálogos do que novas locações, porque cada nova locação para um episódio vai grana. Se você retira as novas locações e fica só com cenários que você já possui, já montados, claro, redecorado, né? Gasta um pouco, mas só está redecorado. Você não convida muita gente, novos artistas, atores, para participar, também já sai mais barato. Então, esse com certeza é um episódio de garrafa, que é assim denominado, episódios que são feitos para economizar grana para episódios futuros ou que você já gastou demais em episódios anteriores. Episódios engraçados às vezes são episódios realmente de garrafa. Mas o que vale aqui, a grande questão aqui, é que mais uma vez eles estão mexendo no canon. Pois é, vocês conhecem aquele grande personagem, o Trulane, né, que foi um personagem lá da primeira temporada de Star Trek clássica, foi, né, The TOS, né? Então, era um personagem que é esse personagem que você está vendo aqui, um personagem poderoso que consegue modificar a realidade em volta. E depois que a gente conheceu o Q em Nova Geração, a gente sempre falava, pô, aquele Trulane lá é da mesma espécie que o Q, eles se conhecem, eles são parentes. Bom, aqui acaba sendo definido que ele é o Q, pai desse sujeito aqui, ele não é nominado, né? No episódio aqui ele não é nominado. Depois a gente vai ver nos créditos se talvez apareça lá que ele é o verdadeiro Trulane. Deve ser, com certeza é, né? Porque a gente depois, no final do episódio, a gente tem a voz lá do John DeLancey. E a gente só percebe que ele está nos créditos, lá nos créditos finais. Obviamente ele não é colocado no crédito inicial. Mas tá lá, né? Aliás, ele passa rapidinho o nome dele, né? Você precisa frisar o vídeo para poder ver que
a voz realmente, que você precisa reconhecer que é a voz do John de Lancie. Quem assiste dublado aí não perde perde a referência e perde a validade do episódio, porque o episódio só tem essa função, ser engraçadinho, divertir um pouco a audiência, e no resto ele só serve para colocar esse detalhe, antecipar a primeira aparição do Trelane na história da franquia. Basicamente isso. Nas outras questões, ele realmente não acrescenta praticamente nada. Claro, a questão do agora um triângulo amoroso, Spock, Chapel e Kirby, tá, é estabelecido. Tivemos novidade também, outra questão de casalzinho, né? Que é o irmão da Ortegas, apareceu a bordo, ele está fazendo um documentário e parece que ele vai ficar aqui para os próximos episódios, né? E começou um chamego ali com a Uhura. Ah, tá, e daí? Isso é ficção científica, pessoal. Não é uma série adolescente, né? E do lado do Pike da Chapel, ela tá pensando aí, agora que ela tá curada, ela precisa saber o que ela vai fazer da vida, né? Ela precisa de uma outra nave para capitanear, ou ela vai fazer uma outra função mais diplomática, ela não sabe o que faz, realmente. É um personagem que todo o arco dela se encerrou com o episódio passado e confirmou aqui com esse, e ficou completamente aberto. É um casal, Pike e Bethel, que eu às vezes acho legal, às vezes acho apenas forçado. Eu acho que não rola química entre os dois. Tanto os personagens quanto os personagens por causa de roteiro e os atores por causa, acho que não deu certo mesmo. E de resto temos Ortegas, que lá no finalzinho do desfecho mesmo, como um gancho, nos foi apresentado o drama dela. Ela se mostrou solitária ali, né, da festinha, ela foi embora. O pai que percebeu, legal ele ter percebido, né, isso vai ter desdobramento depois, mas o que vale é que ela tá tensa, ela foi lutar de novo, treinar boxe, na verdade, né, lá no saco de areia, e coisa que ela já havia apresentado lá, o irmão justamente com isso, né, ela estava lutando boxe com ele, né, e ela vai ter uma conexão com os Gorn, mas espera aí, que apareceu um Gorn ali no reflexo, né? Ele não havia sido encerrado o arco dos Gorn? Será que não? Será que ela está infectada também? Ninguém percebeu? Mas como? A da Battle lá foi super agressiva, né? A manifestação ali da ninhada Gorn dentro dela. Será que tem uma outra questão tecnológica dos Gorn? E o que será que vai acontecer com a Ortegas? Será que, enfim, o que a gente viu sendo apresentado no primeiro episódio, aí sim já era uma demonstração de um arco para ela durante toda a temporada? Acho que sim, a gente pode apostar com certeza nisso. Espero pelo menos que não deixe para resolver a questão lá também no último episódio, né? Não seja um arco muito grande, né? Mais 2 episódios já volte essa questão, já se resolva, sei lá, você vai perder o personagem, não sei, porque também eu não posso dizer que eu gosto da Ortega, né? Ortegas, né? Eu sempre esqueço do S no final, Ortegas. Eu não sou grande apaixonado por esse personagem não, né? Mas que ele ganhou mais destaque, ganhou, né? Porque inclusive ganhou um irmão, né? Que provavelmente vai continuar o trelelê ali com a Uhura. Enfim, esse episódio é daquele tipo divertido, pega um pouco do canon, dá uma rasgada, né? Enfim, é o que ele tem a oferecer pra gente. Muitos vão dizer que é um episódio divertido, pô, por que você não gostou? Eu não gostei porque é um episódio, de novo, que esculhamba de novo com a figura do Spock. E é um episódio engraçadinho, fofinho, e por aí vai. É o tipo de personagem, o tipo de episódio que eu não curto. E muito estranho ele, digamos, abrir a temporada, meio que oficialmente, né? Oficialmente não, foi o outro, né? Mas de fato, abrir a temporada e ser um episódio nesses moldes. São questões que eu realmente não acho legal para uma série que, sei lá, começou boa. A primeira temporada eu achei boa, depois ela declinou. A segunda ela começou ruim, depois melhorou um pouquinho. E essa aqui, será que ela vai ser flat o tempo todo, ou seja, apenas episódios fracos? Porque sim, esse episódio, esse segundo da terceira temporada, é fraco. E para ele, eu atribuo apenas um asterisco. Pois é, episódio muito fraco, totalmente esquecível. Daqui a um mês eu nem vou lembrar que ele existiu.
seja por Trelane, seja por Kill, que o só apareceu em voz, sempre vale dizer, né? Trelane não foi confirmado. Mas bobagens a respeito de um casamento inexistente, que mais? Uma aparição de irmão ali, de uma personagem que não era grande coisa até agora, um novo par romântico para Chapel, uma indefinição da Battle, Pike, que é capitão da nave, ó, destaque zero para ele aqui nesse episódio, né? Ainda bem que ele percebeu que a Ortegas estava esquisitona ali na festa, porque se nem isso não fizesse para com o personagem, a gente podia dizer que o personagem foi completamente descartado por aqui, mas também isso é muito pouco, né? Para um pseudo-protagonista, realmente. Ah, falando em protagonista, eu estava esquecendo, né? Continuam tirando o sangue da Una para poder curar a Battle. Mas, caramba, não havia aquele problema justamente da espécie dela, junto com a Federação barra Frota Estelar? Lembra da primeira temporada para a segunda, a Battle prendeu, né? Ela retornou à série justamente para deter a Una. Caramba, e agora tá usando o sangue dela, fica uma coisa que nem foi explorada também, né? Agora uma deve a vida para outra enfim. Vamos ver se eles vão conseguir discutir esta temática depois. Mas é um episódio fraco que com certeza eu vou esquecer daqui a uns dias. Vamos ver se semana que vem, agora sim, sempre toda quinta-feira. Esses dois episódios aqui apareceram lá pelas 2 da madrugada. Eu pensei que só ia fazer o vídeo nas sextas-feiras, mas talvez eu consiga lançar nas quintas-feiras. Vamos ver como é que acontece lá semana que vem. Se eles continuam lançando assim no comecinho da madrugada, já dá para lançar na própria segunda-feira às 6 da tarde. Às 4 da tarde, melhor dizendo, às 16 horas. Ok? Então fica combinado. Se você curtiu aqui essa resenha, assina o canal, toca no sininho. Tem o Hype também, você faz o que você quiser, mas acompanha aqui, e também várias outras séries de Star Trek estão comentadas, é só você procurar ali no campo de pesquisa, digita lá Star Trek, vai aparecer um monte de coisa, ou uma série mais específica, Discovery, Picard, um pouco da animação, eu parei de comentar, mas depois eu vou voltar, enfim, tem bastante coisa aqui para você curtir. E é isso.